Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar continuidade aos nossos estudos, tá? Passando aqui para resolver algumas questões ligadas ao tema de criminologia, tá? Em mais uma operação Papa Charlie para você, ok? Mais uma operação focada totalmente aí na nossa Polícia Civil do Estado do Ceará. Iremos resolver 10 questõezinhas aqui, 10 questõezinhas, tá? Bem diretas, bem claras, bem objetivas, como eu sempre falo. Meu objetivo aqui sempre vai ser facilitar o estudo para você, nunca complicar. Aqui o meu intuito sempre vai ser esse, tá? Fazer você se tornar especialista em acertar a questão na sua prova, mas não se tornar especialista na matéria, porque isso para mim não importa. Daí se tornar especialista na matéria, você se torna depois, tá? O foco agora é fazer você acertar a questão na sua prova, ok? Sou policial militar do estado do Ceará. Há pouco tempo atrás eu estava correndo atrás de um objetivo de passar no meu tão sonhado cargo público, coisa que você está fazendo agora também. E eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe por quê? Porque você está pagando preço, né? A gente já é sábado, ok? Sábado, num sábado junino, sábado de festa junina, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está aqui estudando, né? Você está aqui buscando, né, alcançar o seu sonho, buscando alcançar o seu cargo público, você está pagando preço, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? E pessoal, deixa eu fazer aquele pedido, a gente não está cobrando nada mais para você assistir essa aula, então deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha essa live com mais pessoas, tá? E vamos quebrar tudo aqui da parte de criminologia, beleza? Povo, deixa eu fazer um convite para você. Não sei se você já conhece o nosso Rota PCCE, tá? Mas o edital da Polícia Civil já está aí, você não pode dar bobeira, você não pode perder nenhum tipo de informação. E você tem que ter realmente a preparação mais completa, né, que existe, que é o Rota PCCE, tá? Ou seja, é um curso onde vai vir, né? Você vai vir no seu curso intensivão prêmio, né? Planejamento de estudo,
né, as diretrizes para você montar o seu plano de estudo, diretrizes ligadas ali às matérias que são mais recorrentes em prova, batendo pós-edital, guias de consulta rápida, flashcards, videoaulas, exercícios simulados, PDFs unificados. Então, você vai ter a oportunidade de estudar se preparando de verdade, né? Acesse ao Que Objetivo, que é a nossa plataforma de questões, com mais de 1000 questões comentadas. Espetacular, espetacular, tá? E ainda vai ter bônus, como por exemplo o Último Tiro, que é o nosso projeto carro-chefe, tá? Onde a gente realmente dá o último tiro antes da prova, ou seja, te ajuda com algumas dicas, flashcards, guias de consulta rápida, de uma forma clara e objetiva a fazer você acertar questões na sua prova e gabaritar. A gente tem mania de gabaritar, tá? A gente tem mania de ajudar o aluno a gabaritar essas matérias, beleza? Então você não pode perder essa grande oportunidade. Fala aí com a central de vendas, tá? E fala assim, ó, o professor Gabriel disse que quem estava na aula dele agora tem um desconto imperdível aí, né? Tem um benefício imperdível, tá? Então fala com a central ou então aponta o seu celular aqui para o QR Code, tá? Que está aparecendo no canto da tela. Então, professor, eu sou meio de tecnologia, não gosto de negócio de QR Code não tem problema não. Fala aí com a central, tá aí o número aqui embaixo, tá? Tá aí o número aí embaixo. Belezinha? E vamos lá, sem mais papo, que é pouco papo e muita aula, a gente já vai começar a nossa aula, tá? Pessoal, o tema que a gente vai trabalhar aqui é teorias sociológicas, beleza? Teorias sociológicas, onde a gente vai trabalhar aspecto daquelas teorias do conflito, do consenso, né? Labellian Approach, teoria crítica, teoria do etiquetamento social, né? Que é a do Labellian Approach. A gente vai ver aqui algumas questões relacionadas a isso. Mas eu sempre gosto de começar, de iniciar, falando de alguma questão recente, que sempre cai, sempre despenca. Independente do tema que a gente for trabalhar, sei que hoje é teoria sociológica, mas a gente sempre tem que responder pelo menos uma questão sobre o crime como um fato social, diferenciando direito penal, dogmática penal, da política criminal e da criminologia, ok? Então a gente vai responder a primeira questão e o restante é só teorias sociológicas, tá? Mas a primeira questão sempre vou começar com uma questão recente sobre o tema de crime como um fato social, beleza? Por quê, professor? Essa diferenciação de criminologia para direito penal, tá? A diferenciação para política criminal, porque as bancas sempre cobram e sempre vai ter uma questão na sua prova. E essa você não pode perder de jeito nenhum. Então, sem mais papo, que é pouco papo e muita aula, vem comigo já para a gente iniciar a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão aí na sua tela, ó. No Brasil, a violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema social expressivo e de grande preocupação estatal, com casos frequentes de reincidência entre os agressores. Nesse contexto, a criminologia, a política criminal e o direito penal oferecem diferentes perspectivas para tratar essa questão. Com base nas abordagens da criminologia, da política criminal e do direito penal, assinale a afirmativa que melhor representa como essas áreas do conhecimento tratam o problema da violência doméstica no Brasil. Pessoal, violência doméstica, né? Violência familiar contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, é um tema bastante discutido e que despenca em prova, tá? Inclusive, é tipificado ali na Lei 11.340 de 2006, que é a nossa Lei Maria da Penha, que é considerada, inclusive, um aspecto de igualdade material, que é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na exata medida das suas desigualdades, trabalhando ali situações de ações afirmativas ou discriminações positivas, assunto importantíssimo e que sofre constantes mudanças e alterações legislativas e que você precisa conhecer, ok? Aí vamos lá, ó. Aqui, a banca diferencia essas três figuras. Claro que a gente precisa diferenciar também. Ou seja, a gente precisa diferenciar criminologia do que a gente chama de dogmática penal, famoso direito penal, tá? E também o aspecto ligado, vamos lá, criminologia, direito penal, dogmático penal e a tal política criminal. A política criminal é o elo entre a criminologia e o direito penal, tá, pessoal? É a definição de estratégia. A gente vai já falar sobre isso. Então, que diferenciar o que seria o tal fato, norma e valor? As bancas perguntam muito isso e a sua banca também pergunta. Fato, norma e valor. Professor, o que seria o fato, norma e valor? A gente vai entender agora. A criminologia está focada na etiologia do crime.
tá? Ou seja, busque informações relacionadas às causas, estuda as causas e as consequências do crime. Ok? Aqui, a gente estuda o fato. Ok? No caso do direito penal, o direito penal interpreta está ali para interpretar, para sistematizar, né? Criar normas penais, punir. O foco aqui está nas normas penais. Ou seja, aqui é a nossa ciência normativa. Se a criminologia é o fato, aqui é a norma. Se a criminologia é o fato, aqui é a norma. Professor, e a política criminal? A política criminal está baseada em definir estratégias. Estratégias. Está baseada aí em definir estratégias, tá? Ou seja, estratégias do Estado para combater a criminalidade. Aqui é o valor. Essa diferença aqui você tem que saber. Aqui é o valor. Esta diferença aqui você tem que saber. Ok? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Vamos lá, vamos voltar aqui. A criminologia foca em analisar o comportamento das vítimas, enquanto a política criminal propõe medidas punitivas. Não, a política criminal ela estabelece, ela define estratégias do Estado para combater a criminalidade. Medidas punitivas é direito penal, não política criminal. B. A criminologia se concentra em identificar os fatores biológicos dos agressores, enquanto a política criminal se limita a estabelecer penas mais severas para os crimes. Vamos lá, estabelecer penas, direito penal, dogmática penal. Direito penal busca reabilitar os agressores por meio de programas de ressocialização. Mesma situação, errado também. C. A criminologia estuda as causas da violência doméstica, mas sem propor soluções concretas. Já está errado. Nada impede da criminologia propor situações concretas, tá? Belezinha? Ok? Beleza? Professor, vamos ver o restante. Enquanto a política criminal prioriza o combate à criminalidade. Prioriza o combate à criminalidade. Tá? Ó, por meio da aplicação de penas mais duras. Política criminal, aplicação de penas, errado, né? Aplicação de penas está diante da situação do direito penal. C também é errado, então tem mais de um erro na letra C, né? Vamos para D. A criminologia busca estudar os fatores psicológicos, sociais e econômicos que contribuem para a violência doméstica, enquanto a política criminal elabora estratégias para a prevenção e o controle do crime. Já o direito penal tipifica a violência doméstica, aplicando sanções punitivas previstas em lei. Gabarito, letra D. Você percebe que estas definições, esses conceitos, salvam a tua vida? Porque a banca ela costuma trocar. A banca ela costuma mudar as informações. Você que está assistindo essa aula, você não vai perder de forma nenhuma. Por isso que eu sempre gosto de iniciar a aula falando do crime como fato social, independentemente do tema que for o tema da aula, tá? A partir de agora, a gente só vai responder questões ligadas ali às teorias sociológicas, tá? Mas sempre eu vou responder com você, independente da aula, uma questão relacionada a esse assunto. Crime como fato social, diferença de direito penal ou dogmático penal, né? Para a criminologia e para a política criminal. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai vir uma questão na sua prova, tá? É uma aposta minha, tá, pessoal? E é exatamente por isso que a gente sempre vai trabalhar isso. Olha 2. Recentemente, o STJ decidiu o quê? Presta atenção, ó. Recentemente, o STJ decidiu que a utilização de roupas sociais pelo réu durante seu julgamento pelo Tribunal do Júri é um direito e não traria qualquer insegurança ou perigo, tendo em vista a existência de ostensivo policiamento nos fóruns do Estado. A utilização de roupas no presídio por um acusado no Tribunal do Júri está associada a qual tema da criminologia? Pessoal, aqui é simples pra caramba.
Se você for reparar, é muito fácil eu identificar do que a banca está falando. Pô, olhe para cá, ó. Se eu estou falando de um réu que está sendo estereotipado, estigmatizado, rotulado, sei lá, ele está sendo obrigado a ir para um júri com roupa do presídio. Aquilo dali está estigmatizando, rotulando a pessoa como criminoso propriamente dito. Isso daqui, pessoal, é a teoria do etiquetamento social, chamado também de Labellian Approach, ou até mesmo a teoria crítica, que vai fazer uma crítica, questionar o sistema penitenciário, tá? Em relação a desigualdades, né? Em relação à marginalização. Então, o gabarito eu já sei que a letra E. Professor, por quê? A Labellian Approach, ou etiquetamento social, a gente pode ligar a ideia da vestimenta. Já quando eu falo na criminologia crítica, ela está ali para questionar, ela questiona. Presta atenção, ó, presta atenção que é muita informação. Se liga, ela questiona o sistema penitenciário, ok? Escola clássica, criminologia do princípio do iluminismo, a escola clássica de Beccaria, né, não pode. Porque ela vem trazer garantias, ela vem para buscar ali garantias penais abstratas. Abstratas, não trata de rotulação. Ok? Escola positiva da criminologia e anomia. A escola positiva, ela foca em fatores. Atenção, ó. Ela vem focar em fatores, é do Lombroso e Ferri, tá? A escola positiva. A gente pode citar Lombroso, Ferri. Associava os crimes como fatores biológicos, sociais. Biológicos, sociais. Já a criminologia da anomia, ela, que era do Durkheim, Merton, explica a criminalidade por falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Ok? Então também não pode ser esta. O neoliberalismo e a política da lei e ordem, tá, reforçam o punitivismo, não o direito do réu evitar rótulos. Está focado no punitivismo. Já a vitimologia e o marxismo, errado também. Vitimologia estuda a vítima, marxismo analisa o crime como um produto de luta de classes. Logo, a segunda questão, temos como gabarito realmente a letra E. Você percebe que são só conceitos, definições, né? Que são as informações que as bancas costumam trocar na hora da sua prova. Você não vai perder nenhum tipo de questão aqui, porque eu estou focado em trabalhar ponto a ponto com você e não deixar você perder nenhum tipo de questão. Beleza? Bora lá para a questãozinha número 3. O crime como resultado do inadequado funcionamento da sociedade, em razão especialmente de uma situação social desprovida de regras ou lei, não se vislumbrando como o delito como uma anomalia e considerando-se a sociedade um todo orgânico, é característica da teoria sociológica. Importantíssimo, ó, características de uma determinada teoria, tá? Características de uma determinada teoria. Professor, me explica melhor isso daí? Claro. Olha isso, ó. Falou em ausência de norma. Olha as características, ó. Se a banca cita ausência de norma, tá? Ou não haver estímulo para respeitar a norma, não haver estímulo para respeitar a norma, tá? A gente está falando de uma teoria chamada de teoria da anomia. Vai focando nas características, tá? Aquilo é um fruto de desintegração social, tá? Onde a gente tem a falta de valores e princípios. Falta de valores.
falta de princípios. Certo? Aqui a gente tem um fenômeno natural da vida em sociedade. Fenômeno natural da vida em sociedade. Aqui a gente tem a ausência de lei. Ausência de lei. A gente tem a problemática do desvio, né? Problema do desvio, tá? Aqui, de uma forma bem simples, bem objetiva, nós temos a tal teoria da anomia, tá? Na grande maioria das vezes, as bancas elas só querem saber isso, pessoal, tá? Se você sabe o conceito daquela determinada situação, tá? A tua banca ela é bem direta, né? Ela é bem clara, ela olha para você, pergunta a característica e quer saber se essa característica ela realmente existe e de qual teoria que a gente está falando, tá? Então, a sua banca ela é bem direta mesmo em relação a isso e você não pode perder de forma nenhuma as informações, tá? Aqui a gente tem a figura do Merton, né? Trabalhando aí a teoria da anomia, tá? Portanto, nosso gabarito é a letra C, beleza? Portanto, aí, nosso gabarito fica sendo a letra C. Bem simples, né? Tranquilaço? A letra A fala de ecologia criminal. A ecologia, ou teoria ecológica, é a teoria da Escola de Chicago, tá? Escola de Chicago, ok? Que tem base na desorganização social. Desorganização social, né? Aqui etiquetamento a gente já viu, rotulação, né? Já falamos aqui do etiquetamento, pelo amor de Deus. Labeling approach, pelo amor de Deus, não vai me perder uma questão dessa não, a gente já falou, tá? Aí, associação diferencial. A associação diferencial trabalha também informações, subcultura criminosa, tá? Trabalhando informações que não são pertinentes aqui à tal teoria da anomia, ok? Não são pertinentes à tal teoria da anomia. Belezinha? Tranquilaço? Cuidado para a banca não confundir você na hora da sua prova. Bem fácil, bem simples, né? Questãozinha agora de número 4. Olha isso, ó, olha a questão de número 4. Tadeu é delegado de polícia lotado no município de Catalão. Além disso, cursa pós-graduação em nível de mestrado em Direito e Pesquisa e a delitividade das ocorrências na sua circunscrição. Ao se debruçar sobre possíveis escolas criminológicas, Tadeu optou por priorizar a atuação preventiva do Estado, diminuindo a repressão, com estudos centrados em investigações empíricas em cada localidade. Assim, é correto afirmar que ele utilizou o método da... Aí vamos lá, pessoal. Se eu estou falando, né, em uma situação de localidade, a banca fala de localidade. Você já consegue matar a questão. Ó, Ao se debruçar sobre possíveis escolas criminológicas, Tadeu optou por priorizar a atuação preventiva do Estado, diminuindo a repressão, com estudos centrados em investigações empíricas em cada localidade. Aqui tu já mata a questão, tá? Porque ela é desenvolvida, né? Essa teoria que a gente está trabalhando, que é a Escola de Chicago, tá? Que é desorganização social, ela foca, né? Em áreas, né? Ela foi desenvolvida em áreas de grandes centros urbanos, com pré-pesquisas, tá? Então você já mata a questão. Se prioriza ação preventiva em detrimento de ação repressiva, você já mata a questão. Escola de Chicago, desorganização social, grandes centros urbanos, tá? Falou em localidade, tu mata a questão. Aqui eu tô te ensinando a ser bem objetivo, bem claro. Falou localidade, mata a questão. Quarta questão, gabarito letra B, Escola de Chicago, tá? Olha a quinta. A quinta eu já considero um pouco mais complicada, certo? A quinta eu já considero uma questãozinha um pouquinho mais complicada. Vamos lá. As opções a seguir apresentam postulados da teoria da associação diferencial, desenvolvida pelo criminólogo estadunidense Edwin Sutherland.
A exceção de uma, o que mata é isso aqui, ó. Se você não lê com atenção, você perde a questão. A exceção de uma, assinária. Professor, como assim a exceção de uma? Vamos lá, a banca quer a exceção a esta figura aqui, ou seja, que é aquilo que não tem a ver com a associação diferencial. Que é aquilo que não tem a ver com a associação diferencial. Beleza? Tranquilo? Show? Presta atenção. Olha a letra A. Em suas interações sociais, indivíduos aprendem valores, comportamentos e habilidades que explicam por que algumas pessoas cometem determinados tipos de crimes. Aqui, pessoal, obviamente está correto, tá? Obviamente está correto. Ó, é só lembrar, associação diferencial, associa os critérios ligados a esse critério, né? Conduta criminosa se aprende como qualquer outra, tá? O aprendizado se produz por interação com outras pessoas, os chamados processos de comunicação, tá? Tudo isso é associação diferencial, ok? A gente encontra o crime do colarinho branco aqui também dentro dessas situações, né? A gente tem o crime como uma questão de aprendizado, né? A pobreza e a biologia não explicam o crime, tá? Então o crime se aprende como qualquer outra coisa. Comportamento criminal é um comportamento aprendido, tá? Aqui tu lembra assim, ó. Aqui tu lembra que a conduta criminosa ela se aprende como qualquer outra atividade. Conduta criminosa se aprende como qualquer outra atividade, tá? Olha aí a nossa letra A. Letra A correta, ó. Se é associação diferencial, a banca é a exceção, aquilo que não é. A teoria explica por que as pessoas de classes sociais mais altas têm maior probabilidade de cometer crimes do colarinho branco e delitos patrimoniais violentos. Perfeito. Porque ela está baseada ali em uma situação de condutas criminosas que se aprende. Dependendo da sua educação, não quer dizer que você não vá delinquir, tá? Mas que muda o estilo de crime, que é onde entra os crimes do colarinho branco. Lembra do que eu falei para vocês? Mediações antropométricas divergentes do padrão podem auxiliar na identificação da propensão delitiva de alguém. Aqui, ó, é a exceção, é o nosso gabarito. Aqui, pessoal, fica errado. Isso aqui foi um antropólogo, né, criminalista, né, que é conhecido, inclusive, como o pai da antropometria, tá? Que é o Alphonse Bertillon, né? Ele desenvolveu a técnica de identificação de indivíduos, que tanto é chamado de bertillonagem, né? Que usa métricas ou medidas antropométricas, né? Medidas do corpo humano para identificar os indivíduos. Beleza? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É exceção. Logo, as outras estão o quê? Corretas. Essa daqui eu considero difícil, porque você precisaria conhecer o conceito propriamente dito e o pensador, né? O teórico, tá? Então eu considero essa questão bem difícil. Mas acredito que a partir das próximas questões você já não erra, caso a banca traga novamente ela, tá? Bora para a questão de número 6. Olha a questão de número 6 aí na sua tela, ó. De acordo com a teoria da anomia, a gente já viu. Já falei para vocês o que trabalhava a teoria da anomia, né? De acordo com a teoria da anomia, o crime é entendido como? Vamos lá, de uma forma básica, simples. Teoria da anomia. É uma teoria que o sujeito não aceita as regras de convivência impostas. O sujeito não aceita as regras de convivência que são impostas. Regras sociais, tá? Inclusive leis. Inclusive leis, tá? Que são existentes ali para manter a paz. O crime aqui é considerado como um fenômeno social, normal e funcional dentro da sociedade, tá? Teoria aí da chamada anomia, tá? É uma teoria do consenso, tá, pessoal, aqui? É uma das teorias do consenso, tá? O delito não é uma anomalia. É visto como algo benéfico para a sociedade aqui nessa teoria. Beleza? Tranquilaço? Então você tem que ir guardando aí estas informações, porque as bancas costumam confundir na hora da prova,
Tá? As bancas aí costumam confundir na hora da prova. Você não pode perder nenhum tipo de informação referente a isso. Vamos lá ver a letra A. Bora ver a letra A. Acompanhe, ó. Uma anomalia que tem como resultado a fragilização da solidariedade dos valores éticos da sociedade. Errado, a banca pergunta da teoria da anomia. Olha a B. Anomia. Né? Anomia, ó. A B. Um fenômeno normal da sociedade que pode, em alguns casos, ajudá-la a consagrar sua identidade em torno de certos valores. Gabarito. Letra B. Vamos ver a C. Uma justificativa para o controle político e legal das classes sociais varia de acordo com a estrutura econômica e política. Isso daqui, pessoal, é a crítica. Teoria crítica, teoria do conflito, tá? Baseada na luta de classes. Fala que o conflito social é inerente ao modo de produção capitalista, tá? A D, ó, uma busca de status em determinado grupo. Se é status, é subcultura. É teoria do consenso. Né? Busca por status, prazer em infringir normas sociais. Isso aqui é subcultura. Tá? E olha isso, um comportamento aprendido. Acabamos de responder uma questão sobre isso. Comportamento aprendido. Estamos diante da teoria chamada de associação diferencial. Sexta questão, gabarito letra B. Viu o que eu falei? Foi guardando os conceitos, você não perde questão. Vamos seguindo, que já já você tem uma super, hiper, mega aula de português com o professor Marcelo Ribeiro, tá? Quebrando tudo aí na matéria de português. Vamos lá, vamos continuar. Teoria da subcultura delinquente. Acabamos de falar o que era a teoria da subcultura. Lembra a busca pelo status? Lembra disso? Né? Aquela busca por status, né? Dominação de classe. Lembra disso? Trabalhamos essas informações. E aí, o que você acha? Vamos lá, ó. Falou em subcultura, pessoal. Falou em subcultura, você tem que saber primeiro do que ela está tratando, tá? Aí tu lembra assim, ó o bizu, ó. Bizuzinho da casa. C, teoria de Chicago. A, teoria da anomia. S, subcultura, tá? E o A, o último A, de associação diferencial. Beleza? Tranquilo? Aí tu lembra, a teoria de Chicago, tu lembra de Park, anomia Merton, subcultura Cohen, tá? E associação diferencial Sutherland. Ok? Você vai guardando aí estes bizus, né? Porque as bancas costumam trocar na hora da sua prova. Tranquilaço? E você não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma. Tranquilo? Vamos lá, ó. Possui ferramentas explicativas do crescimento, da criminalização das mulheres no Brasil contemporâneo? Não. Oferece uma explicação generalizadora da criminalidade, abarcando a chamada criminologia verde? Não, também não. Tem na construção de Albert Cohen. Beleza, é Cohen. O negativismo da conduta como um dos seus elementos caracterizadores. Gabarito? Letra C. É isso, pessoal? É a letra C? Sim, letra C. Restringe seu objeto ao momento da criminalização primária? Não. Expõe a dominação de classe. Embora eu tenha dominação por busca de status, não tem isso como eixo central do sistema penal, tá? Então você esquece também a nossa letra E, tá? Eu tenho dominação de classe em busca do status social, tá? Porque eu estou falando da subcultura delinquente, beleza? Mas não traz isso como eixo central do sistema penal. Sétima questão, gabarito letra C. Bora para 8? Questãozinho número 8, ó. De acordo com as teorias sociológicas que buscam explicar o fenômeno criminal, assinale a alternativa correta. A banca está pedindo item correto, tá? Vamos atrás aqui do nosso item correto. Pessoal, vocês têm que lembrar que cada informação dessa trabalha conceito. Essa questão aqui é uma questão muito boa, tá? Uma questão muito boa e que as bancas utilizam para derrubar muita gente. Vamos ver item por item, ó. Olha a letra A. A expressão white collar, crimes do colarinho branco, surgiu na escola de Chicago na década de 1950. Pessoal, white collar, né, os crimes do colarinho branco, surgiu com a teoria da associação diferencial, não é com a escola de Chicago. É a associação diferencial. Questão boa essa aqui, tá? E se a associação diferencial veio com Sutherland? Então não é 1950, é 1939. Professor, eu tenho que decorar até isso. Esquece a letra A. B. A teoria da associação diferencial é considerada uma teoria do consenso, porque surgiu da Revolução Industrial propiciando uma forte expansão do mercado econômico com a consolidação da burguesia comercial. As características mencionadas aqui, pessoal, vão se referir à criminologia crítica, tá? Tem base marxista, está relacionada à expansão da burguesia. Então está errado também
A nossa letra B, ó, expansão do mercado econômico com a consolidação da burguesia comercial, errado. Isso aqui é teoria crítica, tá? C, teoria do labeling approach, considera a criminalidade, né, a do etiquetamento, a rotulação, considera a criminalidade uma qualidade da conduta humana e não uma consequência de um processo que se atribui tal qualidade. Ou seja, excluiu a estigmatização. E é exatamente isso. O labeling approach é etiquetamento, é estigmatização, tá? Isso daqui, mais uma vez, quando a gente trabalha, né, fala de uma das teorias do conflito, né, que a gente pode falar do Beck, do Goffman, né, o próprio sistema de controle reage de forma discriminatória, impondo rótulos seletivos. Isso é labeling approach, tá? Então tá errado, porque considera a criminalidade como consequência de um processo em que se atribui a estigmatização. E aqui fala assim, ó, não a consequência de um processo. Sim, esquece a letra C. D, olha a D. Entre as proposições da teoria da associação diferencial, pode-se citar que a organização social é causa básica do comportamento criminoso sistemático, o que é considerado uma teoria do conflito. É errado, né? A associação diferencial é considerada uma teoria do consenso, não do conflito. Sobrando pra gente, a anomia, como uma espécie de confusão de normas, o encontro de normas conflitantes, primeiro passo para o estudo da subcultura do delinquente. Gabarito. Letra E, ok? Então, se você, por mais que você não soubesse que a letra D traz o conceito de anomia, você conseguiria ir derrubando, sabendo o conceito das outras. Bora lá, tá acabando. Nona. Para a sociologia criminal, vamos lá, ó. Para a sociologia criminal, o pensamento criminológico foi influenciado por duas visões. Opa, vamos ver. Vamos lá, ó. A teoria do consenso e a teoria do conflito. A primeira com um olhar funcionalista, a segunda argumentativa. Posto isto, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de teoria do conflito. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Tu lembra assim, ó, que consenso e conflito, a gente foca em dois bizus. Como assim, professor? Casa em consenso não entra em conflito. Guarda a frase. Casa em consenso não entra em conflito. Aí tu guarda. Casa. Casa é a teoria do consenso. Ó. A casa em consenso, teoria do consenso. Chicago, anomia, subcultura, associação diferencial. Tá? Não entra em conflito. Em conflito. Quais são as do conflito? Etiquetamento e teoria marxista, chamada também de teoria crítica. E a do etiquetamento, chamada também de labeling approach. A banca não pede uma teoria do conflito. Tu lembra do em? Etiquetamento ou labeling approach, tá? Etiquetamento ou labeling approach, ou até mesmo marxista. Aqui a gente tem como gabarito a letra E. Chicago é consenso. Associação diferencial, consenso. Anomia, consenso. Subcultura, consenso. Nona questão, gabarito, letra E. E para finalizar, última questãozinha da noite, para vocês terem já uma super aula de português com o professor Marcelo. Ó. A ideia de igualdade é refutada pela teoria da criminologia denominada por... Vamos lá. Se eu estou falando de uma ideia, tá? Se eu estou falando de uma ideia de igualdade que está sendo refutada pela teoria, a gente está falando de algo que foca na rotulação, que foca na estigmatização. De novo, teoria do labeling approach ou etiquetamento social. Tu vai me dizer que é difícil isso aqui. Vai me dizer que é difícil. Finalizamos aqui o nosso evento, tá? Quebrando tudo na parte de criminologia. Eu sei que é pouco tempo para muito assunto, mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se for possível, se gostou da didática, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. E fique agora com uma super, hiper, mega aula do professor Marcelo Ribeiro, quebrando tudo em português. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.
Salve, salve, amante da língua portuguesa. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Você que estava com o professor Gabriel Santos agora vai continuar comigo, professor Marcelo Ribeiro, porque nós vamos juntos trabalhar um ponto importantíssimo do seu edital. Estou falando do ponto 10 específico do seu edital, da Polícia Civil do Estado do Ceará, que é o ponto que vai tratar acerca de colocação pronominal. Você vai ver que aqui, o que basicamente o nosso examinador vai cobrar é posição do pronome, ou seja, você precisa decorar o que é próclise, o que é ênclise e o que é mesóclise. A gente vai falar acerca disso, é muito fácil, muito tranquilo mesmo, você vai tirar de letra essa parte. E, num segundo momento, ele vai cobrar o caso de uso obrigatório, por exemplo, de uma próclise. O caso, por exemplo, obrigatório de uma mesóclise. Existem situações? Existem, em que eu só vou poder utilizar mesóclise. Existe sim uma situação específica que a gente vai trabalhar aqui também. Mas, enfim, o que eu quero que você saiba é, existem duas formas, basicamente, de se cobrar esse ponto. Que é, primeiramente, para a sua banca, que não há nada de modo genérico. Tudo é especificado para a sua banca, tá certo? Então, em um primeiro momento, o seu examinador ele pode cobrar qual a posição do pronome. Você precisa saber se é próclise, se é ênclise, se é mesóclise. Se for uma questão direcionada a isso, de boa demais. É só você olhar a posição do pronome, já era. Às vezes, esse tipo de questão também vai estar camuflado. Ele pode colocar lá, ele quer saber se é uma próclise, ênclise e mesóclise, tal qual foi utilizado no texto. Quando eu mostrar as questões, tu vai ver. Mas, basicamente, você vai ter o direcionamento aqui para que você entenda como esse ponto é cobrado. Claro que, como há muita especificidade aqui no que a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma breve introdução. Vou revisar contigo pontos relacionados aqui à colocação pronominal. Vou ser bem breve, porque eu quero, e o intuito da nossa aula aqui, é que resolvamos o máximo de questões possíveis, tá certo? Dentro do tempo proposto, tudo bem? Por falar nisso, por falar em questões, por falar em tempo proposto, você sabe que no pós-edital é muito importante que você tenha um direcionamento assertivo, com a máxima efetividade que você pode ter neste momento. Por isso, nós montamos para você o nosso Rota 360. Marcelo, o que é o Rota? O Rota nada mais é que um programa completo de preparação para você que está no pré-edital, no pós-edital ou no pré-edital durante a sua preparação e no pós-edital também. Porque aqui no Rota você vai ter acesso a muito além do que simplesmente conteúdos direcionados para a sua prova. Claro, o conteúdo é importante? É muito importante. Mas e no pós-edital? E o que é que eu vou precisar, por exemplo, quando eu vier a passar na minha prova? Tudo isso você tem acesso aqui no nosso Rota. Vem cá, minha chamada está aqui. Bom, no nosso Rota você tem acesso ao nosso Intensivão Premium, você vai receber lá no Rota, mentoria mais plano de estudos. Além disso, Vadmec com todas as leis ali direcionadas, você não vai precisar ficar catando, editais verticalizados e muito mais. Teoria e exercício, tudo isso com base em simulados unificados voltados para a sua preparação. Além disso, acesso ao que objetivo, com mais de 1000 questões, ok? Bônus do último tiro, do Black School, e aulas para o TAF. Por isso que eu falei para você, que vai muito além da sua preparação para a prova em específico, até aula para o seu TAF, no seu pós-edital, você já sabe que você vai ter que fazer o TAF específico, com todas as determinações, eu espero que você já esteja treinando. A tudo isso você tem acesso aqui no nosso Rota. Marcelo, eu fiquei curioso, eu quero conhecer um pouco mais o que é que eu posso fazer. Bom, você pode, por meio de um destes números que estão aparecendo aqui abaixo, solicitar, falar com um dos nossos especialistas em concurso. Eu tenho certeza que eles vão atender da melhor forma a você. E você vai ter todo o direcionamento. Bom, não sei de onde eu estou partindo. Marcelo, eu ainda estou engatinhando aqui. Falo com um dos nossos colegas. Marcelo, eu já estou evoluído, especialista para isso também. Temos especialista, não importa para que fase de sua preparação você aqui está, por que fase de preparação você está passando, tá certo? Se você preferir também, você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Eu sempre indico que você fale com um dos nossos especialistas. Por quê? Porque eles têm todo o arcabouço teórico para te passar todo o arcabouço de cronograma, de especificidade, de tudo isso acerca da sua preparação e vão poder, obviamente, atender de forma unificada, específica para você, focado na sua preparação, na personalidade que você é, de maneira mais singular. Você pode escanear o QR Code ou você pode falar também com um dos nossos colegas, tá bom? Gostou? Quer fazer parte aqui da tribo também? É só escanear o QR Code ou falar com um dos nossos especialistas em concursos. Tranquilo? Bom, informe dado, você já sabe, o nosso tópico hoje é o tópico 10 do seu edital, colocação pronominal. Vamos embora? Sem mais delongas, sem mais enrolações, eu vou começar aqui contigo já com o meu material. Vamos aqui. Lembra que eu falei para ti que primeiro a gente vai dar uma revisada? Bora lá. Bom, quando a gente fala de colocação pronominal, eu preciso saber que eu tenho princípios e que eu tenho as regras de colocação. Se eu perguntasse para você o que é que está acima, acima estão os princípios. Então, você segue princípios na sua vida, não é verdade? E acima dos seus princípios estão as regras. Eu preciso que você guarde isso. Acima
das regras, ou melhor, acima das regras, estão os princípios. Então, os princípios, eles balizam a colocação pronominal. Eles balizam formas de estruturação da colocação pronominal. Tudo bem? O primeiro princípio é: não se inicia frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Esse é o primeiro princípio. É por isso, por exemplo, que está equivocado, errado do ponto de vista da norma culta padrão, falar o seguinte, ó. Se você disser te amo, ó, isso tá errado. Por quê, Marcelo? Porque esse te é um pronome oblíquo átono. Marcelo, eu não me lembro dos pronomes oblíquos átonos. Então, ó, tá na hora de você revisar, irmão. Tá na hora de revisar. Tua prova tá aí. Ti, se, me, nos, vos, a, o, as, os, lhe, lhes. Ok? Tudo bem. Então, veja que o ti está começando a frase oração período. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu estou ferindo um princípio. O que é que eu devo fazer então? Estou começando frase oração período com pronome oblíquo átono, eu jogo o ti para lá. Amo-te. Essa seria a forma adequada. E não te amo. Beleza? Facinho demais. Esse é o primeiro princípio que você está revisando aqui comigo. Vamos lá. Não se usa pronome oblíquo átono após o particípio. Marcelo, que papo é esse de particípio mesmo, que eu não me lembro? Bom, vamos lá. Particípio é aquele final ado ou final ido. Claro, a depender da concordância, eu posso ter adas, idos. Por exemplo, o carro foi construído. Seria uma construção aqui de particípio. Se eu dissesse assim, eu deveria ter falado-te. Eu deveria ter falado-te a verdade. Essa construção está correta ou está incorreta? Está incorreta. Por quê? Porque veja que o ti, que é o nosso pronome, veio após o quê? O ado ou ido, que é o particípio. Neste caso, Marcelo, o que é que eu poderia fazer? Claro que você vai ter um texto aqui antes, né? Ó, eu vou colocar eu poderia ter falado-te. Ó, vou colocar aqui a expressão eu poderia, vou colocar completinha. Eu poderia ter falado-te. Está equivocado? Está. Por quê, Marcelo? Porque está após o particípio. Então, o pronome obrigatoriamente deveria ficar aqui, ó. Ter te falado e não falado-te. Tudo bem? Por quê? Porque eu não posso utilizar pronome oblíquo átono após o particípio. Você já entendeu? Tá show de bola. Vamos embora para o próximo princípio aqui. No próximo princípio, nós temos o seguinte, ó. Temos o seguinte. Ó, nas formas em, mais si, mais gerúndio, o que é o gerúndio mesmo, hein, Marcelo? É outra forma nominal do nosso verbo, ó. É aquele final N, D-O. Ok, indicação contínua, algo que está acontecendo, né? Sempre o pronome deve vir antes do gerúndio. Então, vamos lá. Sempre o pronome deve vir antes do gerúndio. Nessa construção, ó. Em si mais gerúndio. Então, quando eu digo assim, ó, em se tratando de trabalho, ele é o melhor. Então, na construção, como por exemplo, em se tratando. Em se tratando. Tratando de trabalho. Tratando de trabalho. Em se tratando de trabalho, ele é o melhor. O que é que os examinadores costumam fazer aqui? Principalmente da sua banca. Ele pega esse C daqui, ó, e joga para cá, ó, após o gerúndio. Eu pergunto, é proibido utilizar o se, o ti, o me, os pronomes oblíquos átonos de um modo geral, após o gerúndio? Não, não é proibido. O que é proibido? É nessa construção cristalizada da língua, em mais si mais gerúndio, certo? Sempre é em si tratando, em si falando, em si construindo, ok? Sempre esse si antes do gerúndio, tranquilo? Por fim, aqui é uma especificidade, tá? Nem todas as bancas seguem isso, mas eu fiz um estudo analítico acerca da sua e houve uma questão em que há sim esse tipo de colocação. Ainda que haja fator de próclise, se o verbo estiver no infinitivo, a ênclise deverá prevalecer. Bom, vamos lá. Marcelo, o que é que eu devo saber aqui? Deixa-me colocar um exemplo aqui para ti, rapidez. Veja o exemplo. Quando eu digo assim, ó, não te falar a verdade,
A verdade foi um erro. Um erro. Não te falar a verdade foi um erro. Veja, se por um acaso jogássemos esse ti para cá, veja, para a sua banca é uma construção obrigatória, ok? Então, de acordo com o seu examinador, de acordo com a sua banca, a forma adequada não seria não te falar a verdade foi um erro, mas seria não falar-te, ó, falar-te a verdade foi um erro. Compreende? Então, essa seria a forma adequada e essa seria a forma inadequada. Tudo bem? Essa questão foi antiga e foi específica para professor. Mas vai que o seu examinador traz aí na tua prova. Sua prova é de nível superior, enfim, não é específica para professor. Mas, enfim, se por um acaso for cobrado, você já sabe como é que funciona, né? Ok, mas não bitola com isso não. Marcelo, princípio que eu devo guardar. 1, 2 e 3. São os principais, certo? O 4 é só naquela hipótese de ele extrapolar a respeito da cobrança. Vamos lá, só para a gente finalizar essa parte teórica, porque as questões vão ser pay-buff, nós vamos ter agora a estruturação na colocação do pronome, só para que você revise comigo. Bom, eu tenho o verbo fazer, correr, comer, caminhar, andar, enfim. Tem o verbo, se o pronome estiver antes do verbo, decora, isso é importante, tá? Eu vou chamar de próclise. Ah, Marcelo, isso é muito fácil. Mas tu vai ver que a tua banca cobra. Ó, vou chamar de próclise. Se ele tiver depois, eu chamo de ênclise. Se ele estiver no meio, eu chamo de mesóclise. Tudo bem? Eu quero que você saiba que em se tratando de português, língua portuguesa, aqui no Brasil, norma culta padrão, prevalece a ênclise. Então, quando eu falo de norma padrão, norma culta, prevalece a ênclise. Quando eu falo de uma relação coloquial, ou seja, do dia a dia, quando você vai falar no dia a dia, você não diz assim, amo-te, minha cara. Você não diz isso, você diz, te amo, minha cara. Né? Tem até um poema muito legal que se chama Pronominais, que é de um poeta modernista chamado Oswald de Andrade. Ele diz o seguinte, ó. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele está querendo dizer? Que a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, é essa, é o pronome antes do nosso verbo, tá certo? Então, lembre-se disso, ó, coloquial e aqui padrão. Vamos aqui, Marcelo, tudo bem, agora vamos revisar as regrinhas. Bom, quando é que eu vou utilizar ou qual que é a base de utilização? Tenta sempre utilizar a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Por quê? Porque este é o padrão, é a norma padrão, certo? Quando é que eu não vou utilizar? Bom, se você sabe que a regra é a ênclise, basta guardar quando não usar. Quando é que eu não vou usar? Se houver fator de próclise ou se o meu verbo estiver no futuro. Tudo bem? Se houver fator de próclise ou se o verbo estiver no futuro. Ok. E quando é que eu uso a próclise? Ora, se houver fator de próclise. Por exemplo, olha essa expressão aqui, ó. Me diga a verdade. Está correta ou incorreta à luz da norma culta padrão? Você vai me dizer, Marcelo, está incorreta. Por quê? Não se utiliza, não se começa frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Ele me disse a verdade. Essa construção está correta ou incorreta? Está correta. Por quê? Porque agora eu tenho ele aqui, ó. Esse me não está iniciando frase, oração, período, percebe? Sim. Se eu quisesse jogar para depois, eu poderia, ó. Ele disse-me a verdade. Poderia ou não poderia? Poderia, porque você vai ver que o pronome pessoal do caso reto não é um fator de próclise. Ou seja, eu posso colocar, neste caso, a próclise ou a ênclise. Agora veja o exemplo 3. Dir-te-ei a verdade. Bom, aqui nós estamos utilizando a mesóclise. Por quê? Porque o pronome está no meio do verbo. Veja que aqui era próclise, aqui próclise, aqui é uma mesóclise. Marcelo, quando é que eu utilizo a mesóclise? Simplesmente quando seu verbo estiver no futuro. Então, em se tratando de verbo no futuro, eu vou utilizar a mesóclise. Seja o futuro do presente, seja o futuro do pretérito. Vou te dar o exemplo aqui, que é o nosso exemplo mais clássico que está colocado aqui, ó. Dir-te-ei a verdade. Veja comigo. Você se lembra de que tratamos acerca dos nossos princípios? Eu poderia utilizar te direi a verdade? Poderia ou não? Você vai me dizer, Marcelo, não. Por quê? Porque o ti começaria frase, oração ou período, com o pronome oblíquo átono. Bacana. Depois, se eu não posso utilizar aqui a próclise, vamos utilizar, então, a nossa ênclise. Direi-te a verdade. Eu poderia utilizar, você vai me dizer, Marcelo, não. Por quê? Porque o verbo está no futuro. E lembra, eu não utilizo a ênclise quando meu verbo estiver no futuro ou se houver fator de próclise. Tranquilo. Então, só me resta utilizar o quê? A danada da mesóclise. Ela é subsidiária. O que é que eu faço? Dir, quebra aqui o nosso radical.
põe o pronome no meio e coloca a desinência. Não era direi? Exato. Então, dir-te-ei a verdade. Tudo bem? Então, tranquilo demais aí os fatores elencados. Ok. Agora, vamos falar um pouco sobre os fatores de próclise, porque em se tratando da nossa banca são fundamentais. Vamos lá. Marcelo, você falou sobre o uso da ênclise, ok? E falou sobre o uso da mesóclise. E na próclise? Eu só preciso saber quais são os fatores relacionados. Que fatores são esses? Bom, advérbios e locuções adverbiais. Sumariamente o não. O não aparece demais. Expressões ou palavras negativas. Não, nunca, jamais. Aqui, querendo ou não, entram na parte de advérbios, né? Conjunções subordinativas, ó. Disseram que me enviariam a encomenda até hoje. Veja. Pronome relativo, os concursos a que me candidatei. Veja, o pronome atrai aqui a figura, assim como a conjunção atrai a figura do nosso pronome, certo? O relativo aqui atraiu o pronome oblíquo e aqui a conjunção subordinativa atraiu aqui o pronome oblíquo. Veja que o nunca aqui atraiu o pronome oblíquo, assim como o não atraiu o pronome oblíquo. Pronomes substantivos indefinidos. Poucos me perguntaram. Interrogativo, quem me perguntou? E os indefinidos de um modo geral, né? Alguém, quem, enfim. Sempre são aqui pronomes que fazem esse processo de atração, tudo bem? Vamos embora então começar as nossas questões. Aquecidos os motores, vamos para cima. Ó, questão do número 1 nos diz o seguinte. Vai ser P e buff, tá? Por isso eu peço sua atenção total. Uso do pronome oblíquo se em para quem já se esforçou. Calma aí. Bateu o olho, analisou? É analisado como uma próclise. Marcelo, por que é próclise mesmo? Olha o verbo aqui, ó. Esforçou. Ele veio antes do verbo. Se veio antes, é próclise. Morreu Maria Preá. Tudo bem? Vamos analisar. Olha o jázinho aqui aparecendo. Já é um advérbio. Veja, eu pressuponho que você analise comigo aqui e saiba as classificações, né? As funções aqui dos termos. Então, esse já é um advérbio. Advérbio, Marcelo? Advérbio é fator de próclise? Sim, ó, advérbios e locuções adverbiais. Morreu Maria Preá. Eu tenho uma próclise obrigatória aqui em função do fator, que é o já. Tudo bem? Vamos lá. O pronome átono está corretamente colocado em assim como, né? Tal qual aqui. Em quais dessas estruturas aqui o pronome está bem colocado? Vamos na letra A. Não referir-me-ei apenas a todas as ramificações. Veja que aqui, ó, referir-me-ei. Olha o não aqui, ó, fator de próclise. Tranquilo? Ok? O não seria um fator de próclise, portanto aqui está inadequado e não segue o mesmo preceito, né? Que está colocado ali. Que é uma próclise, né? Aqui está na mesóclise, ó. Não nos cabe. Ok, o não fator de próclise, e aqui é uma próclise, ok, encontramos nosso gabarito, letra B. Quando utiliza-se, calma aí, que é o nosso verbo, veio depois, é uma ênclise, tá errado, e há um fator de próclise aqui, que é o quando, né? Em tratando-se, lembra do caso lá? Em tratando-se, não, em se tratando, essa forma é cristalizada e obrigatoriamente deveria estar aqui. Ninguém disse-te, calma aí, ninguém é um pronome indefinido, então deveria vir aqui. Tranquilo? Logo após o ninguém, porque ele é um fator de próclise. Veja que além de querer, questão da nossa banca, além de querer um pronome que siga a mesma colocação, ou seja, uma próclise, ele também quis uma colocação que é obrigatória. E nós só temos isso na letra B, em não nos cabe uma má utilização da IA. Vem na 2, no trecho. Perguntaram-me uma vez, qual fora o primeiro livro de minha vida. A colocação pronominal é, vamos com calma. Ó, perguntaram-me. Eu poderia colocar esse me bem para cá para o início? Poderia não, porque senão ficaria me perguntaram uma vez. Compreende? Sim. Então, a colocação está após o meu verbo. Como é o nome disso? A gente chama de ênclise. Tudo bem. Então, eu já sei que se trata de uma ênclise. Ok. Nesse caso, eu posso dizer ênclise obrigatória? Sim, ênclise obrigatória. Por quê, Marcelo? Porque o verbo não está no futuro, então eu não posso utilizar mesóclise. E se eu colocar a próclise, eu vou iniciar a frase, oração, período, vou ferir um dos nossos princípios. Então, ok, vamos aqui. Ele diz que a posição, e é da nossa banca a questão, por isso eu quero que você tome muito cuidado. Enclítica, mesoclítica, proclítica e proclítica. Meu caro, minha cara, preste muita atenção. É uma bobagem. Verbo veio antes, é próclise, veio após, é ênclise, veio no meio, é mesóclise. Qual é a posição? É após. Se é após, eu posso descartar aqui, ó, de cara, 3 itens. Que é a mesóclise e a próclise, do item D e do item E.
Ok. Aí ele coloca na letra A. Ela é enclítica, tá certo, pois a oração se classifica como reduzida de gerúndio. Não tem nada a ver. A oração aí não é classificada como reduzida de gerúndio, é simplesmente um verbo qualquer que está conjugado. Só nos restou a letra B. Por quê? Ela é enclítica, uma vez que a oração é iniciada por um verbo acrescido de um pronome oblíquo. Tá certo, a oração é iniciada por um verbo. Se eu colocar o pronome antes, o que é que vai acontecer? Você já sabe, eu vou ferir um princípio. Então, gabarito, letra B de bravo. Outra questãozinha da nossa banca. Considerando a classificação da colocação pronominal no trecho, Santos Dumont imaginou o 14 bis antes de construí-lo. Colocou esse construí-lo bem aqui. Tudo bem? Vamos lá. De novo, ele diz, ela é enclítica, ela é proclítica, ela é enclítica, ela é proclítica ou ela é mesoclítica. Ela está depois, no meio ou antes do verbo. Cadê o nosso verbo? Está aqui, ó. Construí-lo. Está após. Ou seja, ela está em ênclise. Se ela está em ênclise, ó, a letra E eu posso riscar, a letra D eu posso riscar, a letra B eu posso riscar. Vamos aqui. A letra A diz assim, ela é enclítica para estabelecer adequadamente a coesão referencial. E a letra C, ela é enclítica por se tratar de uma oração reduzida de gerúndio. Tu já percebeu que o examinador repetiu a mesma bagaça, ó, oração reduzida de gerúndio. Já percebeu que ele repete os mesmos termos aqui, ó? Faz questão não, bobo. Não resolve questão não, conhece tua banca não, pra você ver, ó. Gabarito é o quê? Letra A. Por quê, Marcelo? Porque ele estabelece aqui uma relação de coesão referencial. Porque quando eu digo assim, ó, Santos Dumont imaginou o 14 bis antes de construí-lo. Esse lo é um pronome que retoma quem? O 14 bis. Tudo bem? Isso é uma coesão referencial? Sim. Então nosso gabarito é a letra A de amor. Vamos na 4. Tomar um golinho de água. Vai lendo aí por enquanto. Vamos lá. É correto afirmar que quanto à colocação pronominal da frase Tidana, vamos ver. Tidana, Dana está aqui o nosso verbo, o ti veio antes, portanto eu estou diante de uma próclise. Tudo ok. Vambora. Ele diz, trata-se de um caso de ênclise? Não. Está de acordo com a variedade padrão. Cuidado, tá? Além de uma coisa, ele ainda está pedindo outra. Ó o ezinho aqui, ó. Certo? Trata-se de um caso de ênclise? Não, é próclise. Letra B. Trata-se de um caso de próclise? Corretíssimo. Está de acordo com a variedade padrão? Não. Volta lá comigo. Ó. Marcelo, vou ficar um pouquinho tonto. Vai. Vem aqui, ó. A variedade padrão é o quê, meu gato? Olha aqui pra mim. Meu lindo, minha linda. Ó. A variedade padrão é ênclise. Já a variedade que a gente chama de coloquial, informal, é próclise. Tudo bem? Então, quando ele disser, olha, variedade padrão, ele vai ter que estar falando da ênclise e vai ter que ser uma forma correta de uso, correta entre aspas, né? Vai ter que respeitar a norma culta, ok? Vai ter que respeitar a regra de colocação. Quando ele falar de coloquial, ele está falando de uso do dia a dia, ou seja, fere as regras de colocação. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ó, a primeira parte está certa, trata-se de um caso de próclise, porque ele veio antes. Está de acordo com a variedade padrão? Não. Está de acordo com a linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, informal. C. É uma construção típica da linguagem coloquial. Tu acabou de ver comigo, eu volto para te mostrar. Coloquial, próclise, coloquial, ok? Garantindo informalidade, tranquilo, ao nosso texto. Perfeito, gabarito letra C, ó. O texto ele é informal, dada aqui a sua estrutura. É uma construção típica da linguagem culta? Não. A linguagem culta seria a ênclise, garantindo formalidade ao texto. Claro, a linguagem culta garante a formalidade, mas nesse caso não é uma linguagem culta. É uma construção típica da linguagem culta, parou, e respeita as regras de colocação pronominal. Tá tudo errado aqui na letra E. Vamos embora. 5. Nossa quinta questão diz assim, a colocação do pronome ato não está correta na frase. Vamos aqui. Esperamos que você... Ou melhor, esperamos que preparem-se os consumidores. B. Os consumidores haviam preparado-se para a alta dos preços. C. Preparamo-nos para a alta dos preços. Os consumidores conhecem o lugar onde se prepararão. E... letra E. Não se pode dizer mentiras assim, deputado. Ok.
E aí, o que é que a gente vai assinalar? Vamos de cima para baixo, devagarinho. Vamos começar por aqui, ó. Não pode se dizer mentiras. Não é fator de próclise, então não se pode dizer mentiras. A letra E está equivocada. A letra D. Os consumidores conheceram o lugar onde se prepararão. Ok, sem nenhum problema. Esse onde aqui é um fator de próclise, bem utilizado. Tudo bem. Show. Gabarito já é a letra D. Então vamos marcar, vamos deixar assinalado aqui a nossa letra D. Vamos lá. Letra D, nosso gabarito. Os consumidores conheceram o lugar onde se prepararão. Tudo bem, tranquilo demais. Aqui há o onde, fator de próclise, bem colocado. Letra D, nosso gabarito. A letra C diz assim, ó. Prepararemos para a alta dos preços. Não, 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 não. Por quê? Porque eu estou no futuro. Ok. Eu não posso utilizar, lembra? A ênclise, ó, após o verbo no futuro. Prepararemos-nos, não. Preparar-nos-emos para as altas dos preços. Então, ó, tira. Letra B. Os consumidores haviam preparado-se. Opa, calma aí. Haviam se preparado. Por quê? Porque após o ado e ido eu não posso utilizar a figura do meu pronome. Esperamos que preparem-se. Não, esperamos que se preparem, o que é fator de próclise. Tudo bem? Tranquilo demais? Então, nosso gabarito de fato é a letra D de Deus no controle, na quinta questão. Bora para 6. Questãozinha de número 6 nos diz assim. Como em que as caracterizou, linha 24. A colocação pronominal está correta em. Vamos aqui? Ok, que as caracterizou. Tudo bem, esse aqui, ó, a qual as caracterizou, é um pronome relativo. Ok. A próclise aqui é obrigatória. Estou diante de uma próclise. Por que, Marcelo, uma próclise? Porque veio antes do verbo, tranquilo. Ele quer falar, a colocação está correta. Ele quer um igual, né? Tal qual ali está adequada. Entregarei-as na próxima semana. B. Os seres humanos haviam conseguido-as. C. Não se sabe quem as revelou. D. Espero que examinem-se todos os detalhes. E nunca sabe-se quem está dizendo a verdade. E aí o que você vai assinalar, pensa comigo e bora para cima. Nunca se sabe. O nunca é um pronome aqui de valor indefinido, portanto, é um fator de próclise. Descarto a letra E. Eu quero uma colocação correta, lembrando. D. Espero que examinem-se todos os detalhes. Não, o que é fator de próclise? Você viu comigo, que se examinem todos os detalhes. C. Não se sabe quem as revelou. Gabarito letra C, próclise obrigatória. Por quê? Porque há um fator ali, que é o não, né? O fator da nossa próclise. Belezinha? Show de bola. Então, ó, fator de próclise obrigatoriedade, gabarito é a letra C. B. Os seres humanos haviam conseguido as. Calma aí, após o particípio aduído, lembra? Nós não vamos poder utilizar a figura da nossa ênclise, ou seja, fica sempre aqui, ó. Os seres humanos haviam as conseguido e não conseguido as, tudo bem? E na letra A, entregarei-as. O que é que está acontecendo aqui? Olha o verbo, ele veio depois, o nosso pronomezinho, isso aqui é uma ênclise e o nosso verbo está no futuro, entregarei. Marcelo, entregá-las-ei na próxima semana. Então, eu vou descartar isso aqui, está inadequado, tendo em vista que meu verbo está no futuro, que a mesóclise seria obrigatória, tá? Não poderia usar ênclise, porque começaria frase, oração ou período com pronome oblíquo átono, e não poderia utilizar, não poderia utilizar a próclise, porque iniciaria com pronome oblíquo átono, né? Ó, frase, oração, período, não posso usar a próclise aqui, não posso usar a ênclise porque o verbo está no futuro, então obrigatoriamente eu utilizarei aqui a mesóclise, tranquilo? Ufa, vamos lá. 7ª questão, portanto, gabarito letra C na questão de número 6. 7. A colocação pronominal é um assunto gramatical que normatiza o posicionamento do pronome átono em relação ao verbo. Com base nas frases do texto elencadas a seguir, marque a alternativa em que a próclise é obrigatória. Vamos aqui. Próclise obrigatória. Vamos lá. Próclise obrigatória é aquela em que há um fator de próclise, não é verdade? Vamos para cima. A letra A diz assim, ó. Atualmente, vírgula. Muito se fala. Calma aí. Muito. Esse cara aqui é um pronome indefinido. Sim. Portanto, ele tem um valor de quê? Tem um valor de
atrair o nosso pronome, né? Então aqui é uma próclise obrigatória. Olha o verbo falar. Ok, se ele quer uma próclise obrigatória, já encontrei. Letra A. B. Assim a pessoa, a comunidade, se sente compelida. Bom, não tem fator. Comunidade aqui é um substantivo. Eu poderia colocar assim a pessoa, a comunidade, sente-se compelida ou se sente compelida. Então ambas as formas estariam corretas aqui. À luz da norma culta padrão, não haveria uma obrigatoriedade do uso da próclise. C. Afinal, elas podem se tornar. Marcelo, calma aí. Elas podem se tornar. Veja que aqui eu tenho um pronome que está colocado antes do nosso verbo. Tudo bem? Ok. Aqui, Marcelo, eu tenho se e tenho o verbo no infinitivo. Lembra que eu te falei que a nossa banca poderia trabalhar com infinitivo? Você vai dizer, lembro. O que é que ela nos diz? Eu vou voltar contigo, tá? Olha para mim aqui rapidez. Ó, olha para mim. Só para eu passar aqui o slide, você não ficar perdido. Eu vou voltar lá no começo, lá nos princípios. Já. Chego já, foi. Olha aí na tua tela. O que é que a gente viu sobre os princípios? Bem aqui, no finalzinho. Ó, vou mudar aqui a cor do marca-texto. Vou colocar o marca-texto verde. O que foi que a gente viu? Ó, ainda que haja fator de próclise, se o verbo estiver no infinitivo, a ênclise deverá prevalecer. Ou seja, ainda que haja fator de próclise, se o verbo for infinitivo, o que vai prevalecer é a ênclise. Olha para mim de novo, eu vou passar aqui rapidez. Rapidinho, chego já lá. Sétimo. Se você analisar comigo a questão de número 7, ele diz assim, ó, afinal, elas podem se tornar adultas. Se você visualizar, você está vendo bem aqui, ó, que não há um fator de próclise. Não há. E mesmo que houvesse, esse pronome tem que vir para cá, ó. Tornar-se. Essa questão nos mostra qual é o posicionamento da banca em relação ao pronome após o infinitivo. Tudo bem? Eu estou te indicando um passo importante, que se for cobrado, muito provavelmente vai fazer a diferença. Certo? Então, após o infinitivo, eu tenho a obrigatoriedade de colocar a ênclise. Aqui não há próclise obrigatória, até porque nem há aqui a colocação de um pronome, ou melhor, a colocação de um fator de próclise aqui para atrair o pronome. Beleza? Então, também a letra C está descartada. Aqui, na verdade, eu teria uma ênclise, nesse caso obrigatória. Segundo o pensador, a solidariedade é uma relação moral que permite aos indivíduos se sentirem. Aqui é próclise obrigatória? Não, eu poderia jogar bem para cá, ó. Permite aos indivíduos sentirem-se pertencentes a uma comunidade, porque indivíduos é um substantivo, não é um fator de próclise. Dessa maneira, busca-se, ó, uma maior compreensão. Eu pergunto, aqui eu tenho uma próclise obrigatória? Não, na verdade eu teria uma próclise proibida, porque eu iria iniciar a frase, oração ou período com o pronome oblíquo átono. Olha aqui após a pausa, né, a figura da vírgula. Então, descarto também. Nosso gabarito só pode ser um, que é gabarito letra A de amor. Vamos lá. Toca o barco, vamos na 8. Em se tratando de colocação pronominal, qual das frases abaixo está em desacordo? Isso é importante grifar, e o examinador ele é legal porque ele deixa em caixa alta, né? Está em desacordo com a norma culta padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Hoje, sabe-se que muito ainda há a fazer. Prenda-me, se for capaz. Ana, dar-te-ei o que me pedires, perdão. Nunca te amou como merecia. Vamos lá? E aí, qual dessas assertivas está em desacordo com a norma culta padrão? Cuidado, eu quero desacordo. Tu vem de uma pancada de questões em que ele pede, forma correta, ele desacordo. A letra A diz, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Tá certo isso aqui, não tá? Tá, mas eu quero aquele que tá errado, ó, olha pra cá. Desacordo, então não serve para mim. Porque a letra A está bem colocada, não está em desacordo. Letra B. Hoje, sabe-se, hoje é um advérbio, fator de próclise. Portanto, haveria a obrigatoriedade de se colocar o pronome após o hoje, ou antes do verbo, dá na mesma coisa. Hoje se sabe que muito ainda há a fazer. Então, nosso gabarito que está em desacordo, lembrando, é a letra B. Prenda-me, se for capaz. Pergunta, eu poderia colocar me prenda, de acordo com a norma culta padrão? Não, porque eu estaria ferindo o princípio que diz que não se inicia frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Ana, dar-te-ei o que me pedes. Pergunta, poderia dizer te darei? Não, porque feriria o princípio, que é não se inicia frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Poderia colocar depois, darei-te o que me pedires? Também não. Por quê? Porque eu não posso utilizar a ênclise com verbo no futuro. Então só restou o quê?
mesóclise, dar-te-ei o que me pedes. Então, está correto o uso, mas eu quero que está em desacordo, não me serve também. E a letra E, nunca te amou como merecia. Tá certinho, porque o nunca é um fator de próclise, esse te está em próclise, mas não me serve porque eu quero que está em desacordo. Gabarito, portanto, letra B de bravo na questãozinha de número 8. Bora para a 9. A 9 diz assim, assinala a alternativa que apresenta colocação pronominal correta. Colocação pronominal correta. Vambora. Ó, letra A. Nunca senti-me tão apático. Nunca senti-me tão apático. Se você precisar, me chame. Sempre te amarei, filha. Se fará o que for, necessário. Te mostrarei maravilhas, minha querida. E aí. Tenta responder. Vambora. Deixa eu tomar um golinho de água. Pensa bem, pensa bem. Vamos voltar. Qual a letra A? Ou melhor, letra E. Te mostrarei maravilhas. Aqui tá errado, né? Estou iniciando frase, oração, período com pronome oblíquo átono. Letra D. Se fará o que for necessário. Pronome oblíquo átono também. Então é fará-se o que for necessário. Seria mostrar-te-ei maravilhas. Aqui na letra E. Então duas formas inadequadas aqui. C. Sempre te amarei. Calma aí. Esse sempre te. Esse te aqui deve ficar aqui porque é um fator de próclise. Esse sempre é um fator de próclise, ok? Gabarito, letra C. Se você precisar, me chame. Olha aqui, ó, iniciando a nossa oraçãozinha. Não pode. O que é que eu deveria colocar? Se você precisar, chame-me, ok? Marcelo, mas fica estranho, chame-me. Pois é. Mas fazer o que? Faz parte da vida, né? Me chame é o que eu não poderia utilizar. Por quê? Porque eu estaria ferindo o princípio que diz que eu não posso iniciar a frase, oração, período com pronome oblíquo átono. E a letra A, nunca senti-me tão apático. Nunca me senti, porque o nunca é fator de próclise. Você percebe que até se repete, ó. Os fatores, quando o examinador vai utilizar, são sempre repetitivos, ó. Nunca, certo? Sempre. Vou voltar aqui, ó. Hoje, não, nunca. Ó. Você vai percebendo que ele vai se repetindo, ok? Muito. É sempre a mesma batida, né? Repetição. Vamos na 10. A 10 diz assim. Na frase. Não o encontraram no esconderijo. Contém próclise. Contém? Contém, ó. Encontraram. Ou encontraram. Olha o ozinho aqui, ó. Quando estou diante de uma próclise. Isto é, o pronome está colocado antes do verbo. Ele ainda foi amigo, né? Porque ele diz qual a definição. Qual das frases a seguir apresenta o mesmo tipo de estrutura? Ou seja, eu quero o mesmo tipo. Eu quero uma próclise. Ok? E ainda vou além. Essa próclise aqui, ela é obrigatória. Obrigatória. Por que é uma próclise obrigatória? Em função do fator aqui, ó. O não, o fator de próclise está atraindo aqui o pronome. Vamos lá. Confessou-se ao padre antes da quaresma. Anderson não se importou em ajudar. Senti-me mal, por isso precisei sair mais cedo. Apresentar-se-ão as razões nos autos. Meu amigo chegou, venha conhecê-lo. E aí, o que é que nós vamos assinalar? Qual das frases a seguir apresenta o mesmo tipo de estrutura? Bom, eu tenho uma próclise que é obrigatória. Vamos de baixo para cima. Primeiramente, na letra E, eu não tenho próclise, eu tenho ênclise. Cuidado para você não bater o olho e dizer assim, ah, mas tá certo a letra E, a colocação tá ok, mas não é isso que ele tá pedindo. Lembra? Olha para mim, ó. No começo deste encontro, eu falei para ti. O examinador ele pode te cobrar a posição do pronome e, por exemplo, próclise, ênclise e mesóclise. E cobrar uma semelhança entre uma frase que ele vai te dar originalmente e uma reescrita. Aí ele vai querer, olha, qual é a que segue o mesmo padrão? Como ele coloca aqui, ó, qual das frases apresenta o mesmo tipo de estrutura? Aí você vai analisar o texto original. O texto original é uma próclise obrigatória, então vou ter que buscar uma próclise obrigatória. Não, no texto original é uma ênclise, então vou buscar uma ênclise. Não, o texto original é mesóclise, então vou buscar uma mesóclise. Então preste atenção com essas situações, porque às vezes você vai pegar uma estrutura que está certa. Aí você vai dizer, não, o gabarito é esse daqui. Não, você precisa prestar atenção ao comando, tá bom? Vamos voltar lá. Ó, então aqui é uma ênclise, não segue o mesmo padrão, apesar de estar bem colocada. Letra D. Apresentar-se-ão razões, aí é uma mesóclise, não segue o mesmo padrão. Sentir-me mal, aqui é uma ênclise, também tá após o verbo, ok? Não segue o mesmo padrão. Anderson não se importou em ajudar. Ó, letra B. Por quê? Porque o não é um fator de próclise, está sendo atraído aqui, né? Faz com que o pronome fique antes do nosso verbo. Tal qual o texto original. É uma próclise obrigatória. Ah, confessou-se ao padre. Calma aí, aqui tá certo o uso. Tá, mas não é isso que ele quer. Ele quer uma semelhança entre o texto original e uma outra construção. A letra A fere ao colocar aqui uma ênclise, assim como está na letra C,
e assim como está na letra E. Na letra D, lembrando, é uma mesóclise. Tranquilo demais. Então, nosso gabarito aí na questão de número 10 é a letra B de Bravo. Vamos com mais duas aqui. Com relação à colocação pronominal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Aí ele coloca aqui, me lembrei, lembrei-me, lembrei-me. Ok, então a estrutura eu já conheço. Se a estrutura eu já conheço, eu não posso começar frase, oração ou período com pronome oblíquo átono. Então, lembrei-me seria a forma adequada. Então, letra A eu descarto. Letra C eu descarto. Letra E eu descarto. Veja que eu fico entre dois itens. Fico entre a letra D e a letra B. Aí vamos aqui, ó. De um conto que eu vi há muito tempo, quando eu era criança, contei para o meu irmão e a história não o aborreceu. Porque não aborreceu o meu irmão. Ok, e o pronome fica bem aqui em função do fator de próclise. Então, gabarito, ó. Letra B de Bravo, risco também a letra D. Nosso gabarito letra B na questão de número 11. E na 12, abraçou-o porque estava com saudade. Contém ênclise, isto é, o pronome está colocado após o verbo. Olha aqui, abraçou-o. Tá certo. Qual das alternativas apresenta o mesmo tipo de estrutura? Atenção, não quer saber se está certo, não quer saber se... Não, ele quer saber a mesma estrutura, o mesmo tipo. Vamos lá. Ver-me-ão superar todos esses obstáculos. O uso está certo? Sim, porque está no futuro, não poderia usar a próclise, certo? Não posso usar a ênclise porque está no futuro, certo? Só posso usar a mesóclise. Então, como ficaria? Ver-me-ão. Não é verão? É. Verão-me não. Me verão não. Ver-me-ão. Tudo bem? Ou ver-me-ão. Letra B. Quando me informaram do ocorrido... Olha, Marcelo, que lindo, cara. O me aqui, antes do quando, fator de próclise, ou uso correto, adequado demais. Gabarito, letra B. Não, abençoado. Não é isso que ele quer. Eu tô te dando o caminho das pedras. Não olhe para o meu dedo. Olhe para a estrela a qual eu estou te apontando. Olhe para a estrela. Ó, ele não quer isso. Ele quer o mesmo tipo de estrutura. Presta atenção. Tem gente boa que vacila nisso aqui. Então, letra B, o risco. Por quê, Marcelo? Porque ele não quer a forma correta, ele quer o mesmo uso do texto original. Sua banca cobra, filho de Deus acorda, jogam água no rosto. Capturaram-no logo após a fuga. Opa, calma aí. Capturaram o verbo, no após o meu verbo. O que é que eu tenho aqui? Ênclise, gabarito, letra C de casa. Vamos embora. D. Silvio ficou sem fôlego, por isso não me alcançou. Olha aqui, Marcelo, que colocação pronominal linda. É, mas ela está em próclise. Uma próclise até obrigatória. Tá certo o uso tá certo, mas não é isso que ele quer. E a letra E, quem te contou esse segredo? Quem te... Ok, perfeito demais, aqui é um caso de próclise, portanto não me serve. O uso está correto, mas não é isso que ele quer. Ele quer um tipo de estrutura semelhante, igual, parecido com o texto original. Nós encontramos isso somente na letra C de casa. Massa demais? Tranquilo? Show? Então vamos embora. Volta para mim. Ó, seguinte. Pois bem. Gostou do nosso evento? Gostou do nosso encontro? Cara, gostei. Operação Papa Charlie, 100% focado aqui na Polícia Civil do Ceará. Marcelo, gostei demais. Tanto da parte de criminologia quanto da parte de língua portuguesa. Então, o que é que você faz? Agora você deixa abaixo o seu comentário. Fala aqui, informa pra gente aqui o que foi importante durante este nosso encontro. Se você puder também, faça o compartilhamento desta nossa transmissão. É muito importante, porque assim, a plataforma, o algoritmo dessa plataforma entende que é relevante e indica a mais e mais pessoas. Se você puder fazer isso também, nós vamos agradecer do fundo do coração. Óbvio, compartilhou, deixou abaixo o comentário, só ficou faltando um passo, que é o quê? Deixar o like. Se você ainda não deixou e se este momento trouxe algo positivo para você, agregou algo à sua vida, cara, deixa o like, não custa nada e é muito importante aqui pro nosso time, tudo bem? Só lembrando, no pós-edital você precisa de um direcionamento, por isso nós aqui da tribo montamos o Rota 360, com foco no pré, durante e após o seu edital. Marcelo, como é que eu faço para ter acesso ao Rota? Bom, é muito simples. Você pode falar com um dos nossos colegas a partir dos números que estão aparecendo aqui abaixo. Um dos nossos especialistas irá atendê-lo da melhor forma possível. Não importa o estágio no qual você esteja neste momento de preparação. Há um especialista para cada um desses estágios. E para que você conheça, é muito simples. É só você chamar no WhatsApp a partir de um desses números que estão aparecendo aqui. Se você preferir também, você pode escanear o QR Code. Sempre indico. Fala com um dos colegas. A relação humana ali ela vai ser muito melhor estabelecida ao entrar aqui em contato com um dos nossos especialistas. Tudo bem? Bom, esses foram os nossos informes. Estas foram as nossas questões. Eu espero que este evento de hoje tenha sido proveitoso para a sua vida. Eu espero que o ponto 10 do seu edital caia na sua prova e que você tenha pleno domínio de tudo aquilo que pode vir a ser constituído a respeito de colocação pronominal.
Tranquilo demais? Só lembrando, como é que a UES cobra? Ou ela cobra pedindo a posição do pronome, próclise, ênclise e mesóclise, que é muito fácil, por isso você precisa saber as posições. Ou ele te coloca um texto, ainda nessa mesma perspectiva, te coloca um texto original e vai te pedir qual que é a das alternativas abaixo, qual das alternativas abaixo segue o mesmo padrão de colocação pronominal, é semelhante, enfim, aí tu vai lá buscar. Ah, é um caso de próclise obrigatória no texto lá, então vou buscar uma próclise obrigatória e assim por diante. Ou ele vai te cobrar simplesmente a colocação e te diz, olha, é um caso de próclise, assinale a alternativa em que há uma forma correta do uso da próclise, ou que a alternativa esteja correta, e assim por diante, tá bom? Acerca de tudo isso nós tratamos na aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe a transmissão e, obviamente, repita esta aula várias vezes se você ainda tem dificuldade nesse ponto. Faça muitas questões, porque só assim você vai, de fato, internalizar as regrinhas que aqui estão. Quando nós conseguimos racionalizar o estudo, se torna muito mais fácil. Em tudo que você for estudar, há um sentido, nada é aleatório. Ah, por que isso aqui é aqui? Não, porque Deus quis. Claro, mas no final das contas você precisa saber o porquê de aquilo acontecer. E por muitas das vezes você consegue sim, tal qual estudamos aqui, tá certo? Eu me despeço deixando um forte abraço no seu coração, que o Senhor Jesus em sua infinita graça esteja na sua vida e o abençoe até o dia da sua prova, tá bom? Conte sempre com a tribo. Valeu, forte abraço, até mais.